Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute distopias através de referências literárias. No estúdio estamos com os profissionais renomados de várias áreas do conhecimento para nos ajudar a entender esta problemática. Eu costumo dizer que nas ditaduras, sejam elas quais forem, bastante comum observar um poeta denunciando o sistema e um jurista defendendo o regime e a manutenção da ordem. Qual é a relação que podemos estabelecer aqui entre direito, literatura e democracia? Por que o direito sempre desempenha esse papel de vilão na história? Será que é possível um final diferente? Drayton. Para retomar o Ernest Bloch, que eu mencionei no outro bloco, ele usa dois pares de conceito, que é o jetzt, o agora, e o noch nicht, o ainda não, aquilo que está em processo. Tanto é que a gente vê a realidade, geralmente nós vemos aquilo que ainda não é, e isso é motor para a ação. E a utopia, tanto a negativa como a positiva, portanto a distopia negativa, elas trabalham com essa tensão entre o agora e o ainda não. E o ainda não que se torna algum dia um agora. E o exemplo, eu acho que aquilo que tu disseste antes do aeroporto, de duas pessoas conversando e mandando um casal, e um cônjuge manda um e-mail para o outro, ele disse, te mandei um e-mail. Se fala muito hoje da colonização do mundo da vida e da juridificação, o Habermas fala sobre isso, a Verrechtlichung do mundo da vida, e também se fala no nosso contexto da judicialização. Isso, em grande parte, tem a ver com essa incapacidade nossa de resolver conflitos entre as pessoas. Face a face, claro. de modo intersubjetivo. Dialógico. Então, nós temos dialógico, de modo imediato, porque nós perdemos o olhar. Nós não nem olhamos para o outro mais, porque cada um está na sua mídia eletrônica, então não há olhar para o outro. Então, o direito também ele surge, salvo melhor juízo, com essa finalidade de resolver conflitos que nós não conseguimos resolver minimamente na interação mais primária que há. E o direito também entra nas brechas da ignorância humana, né? Quer dizer, numa certa estupidez, na medida que menos diálogo, mais o direito tem o seu espaço para tentar resolver a falta de diálogo. Né? Se a relação entre as pessoas se dá através da tecnologia, do ponto de vista desse contato que se perdeu pessoal com o outro, né? Quer dizer, as relações sociais e as relações entre as pessoas, há esse endereçamento para o judiciário, né? E um endereçamento que é cada vez maior. E aí psicanaliticamente é um outro pai. Sim, é a ausência de pai, né? Que coloca esse judiciário, e também porque tem aqueles psicanalistas que vão falar da fratria, né? Quer dizer, de que essa função paterna ela é substituída por uma função fraterna. Mas de que função fraterna nós estamos falando nesse contexto, né? Claro. E, inclusive, quando nós assistimos sessões do STJ, onde nós vemos os pais se degladiando entre si, né? Isso, não seria assim claro. Não é o modelo, não é o melhor modelo. Não é o melhor modelo. Né? Não é o melhor modelo. Porque a gente pode escolher a baixaria da novela das 8, né? Ou outras. Fica o gosto do cliente. Porque, do ponto de vista da organização do Estado, o direito é um elemento de organização do Estado, quer dizer, um dos braços da sustentação do Estado e, portanto, da democracia, o direito é uma dessas sustentações. Então, o direito não tem também, eu acho que a gente tem que olhar isso, como mudar todos os dias. Ele eu acho que ele tem que funcionar como um parâmetro. E a literatura poderá dizer isso ou não, especialmente essa distópica, né? Ou tu vai usar em excesso, ou tu vai desconhecê-lo, ou ele não vai existir ali, não é? Mas me parece que isso também a gente tem que colocar, de que este Estado que pode te garantir uma democracia tem que ter no direito esta continuidade, e por isso talvez um pouco mais devagar, quem sabe, né? Não pode mudar todo dia e não pode ser de acordo com a pilha de papéis, não tem Eu como. teria trazido um livro, eu podia ter trazido hoje um livro que a gente já fez no Direito de Literatura, que eu gosto muito, que é o Bernardo de Carvalho, sobre a reprodução. Reprodução chama, de alguém que só conhece o mundo via drops, via internet. E, no fundo, o direito está se transformando nisso. Então, o direito está perdendo seu aspecto reflexivo e está sendo todo ele transmitido
no sentido da transmissão, por drops. Então aí nós estamos em fase de uma literatura facilitada. Então as pessoas escrevem assim, direito tal facilitado. Se a medicina fizer isso também, todos lascados, não é verdade? Espetacularização. É espetacularização. A filosofia e aí é também. que a mídia, então, A filosofia cresce, também tem. Platão em quantos minutos agora? Platão em 12 minutos. Mas é, de novo, aquela aposta na informação, Claro. né? E não no conhecimento. Mas então isso não é a É a nova, fórmula. não é o novo modo. Quando alguém denunciou isso, ou denuncia como Orwell na Revolução dos Bichos, tudo isso, na troca de palavras, que já está no eco, na questão, tudo isso, vocês não acham que quando a antecipação disso na literatura não é um modo de avisar de que vem algo aí e esse algo já está aí? A literatura tem também esta função fundamental. Ela denuncia, ela diz antes, ou ela anuncia, não é? Ela anuncia, olha... Essa ideia de oráculo, né? Que você falou no início, né? De antecipar, e antecipar num sentido de alerta, né? E no caso da distopia, um alerta, assim, das situações mais desagradáveis, que aí o Saramago vai dizer, não estão no futuro mais, estão aqui. Quer dizer, quais são as garantias das liberdades individuais que nós temos? Tá? De que modo esse mundo que nós vivemos, será que a distopia está lá? Como o nosso autor aqui também, né? No meu caso, ele está aqui. E linkando com Reprodução, que é um livro muito interessante, a ideia de confinamento é um discurso que não para nunca, é uma verborragia. Isto. E ininterrupto, e numa sala fechada, esse depoimento, esse interrogatório. A gente recomenda, né? E não há o outro, né? Não há o outro, porque não aparece a pergunta, só aparece a resposta. A alteridade não está presente. Perfeito. Ela só se manifesta quando eu falo. A gente recomenda que assistam o programa que a gente fez sobre reprodução, do Bernardo Carvalho, mas que está bem dentro disso, né? O confinamento. E vocês não acham que quanto mais a sociedade se complexiza, mais paradoxalmente, em face dessa era da informação e não sabedoria, nós tentamos simplificá-la? Claro. Sim. Claro. E esse não é um problema, porque quem disse que a realidade é algo simples? Não tem nada de simples. Essa simplificação, ela leva a situações, né, e traz essa marca das situações de extremo. Tá? É interessante o final do livro do Drayton, tá? Porque no final do livro do Drayton, o que nós temos? Essas crianças, né, que estão sob a ameaça de terem que deixar a casa. Né? Conhecer o mundo. Né? E os seus pais fazendo todo um movimento de que elas não mais usufruam desse quarto holográfico onde aparece apenas uma selva, né, ou a savana. O que acontece no final? Que a gente pode fazer a relação com um retorno à horda primitiva. O que acontece, Drayton? Os pais são encarcerados, vamos dizer assim, no quarto, e os leões estão lá à espera dos pais. Leões virtuais. Eles são chamados, né? Aí é que está, se o leão é virtual ou não, aí que está a ambiguidade. A questão, claro. Bom, nós já discutimos o Saramago, não discutimos o Loyola nesse sentido e tínhamos discutido o Fahrenheit, mas não tínhamos discutido esse texto diretamente. Quais os livros que vocês não trouxeram que podem tratar também dessa questão das distopias e que os nossos telespectadores podem ir atrás? Eu fui atrás de um outro livro do Chico Buarque de Holanda, A Fazenda. A Fazenda? A Fazenda, Não, ele tem um outro nome um pouquinho mais, mas trata da Fazenda. Também eu procurava também, porque esse é um livro escrito mais contemporaneamente. O Chico é um homem da mídia, da música, um intelectual super conhecido. Então, eu também buscava e acho que seria interessante que a gente pudesse, não diria recomendar, mas que se lesse também uma literatura de alguém que tem outro patamar para dizer as coisas, no caso, faz outro tipo de literatura também. Como é que ele caminha nesta questão de literatura distópica? Drayton. A minha primeira
ocorrência, eu pensei no 1984. Então, eu recomendo, é um livro muito interessante também, assim como o Fahrenheit, do mesmo autor. Eu escolhi um texto menos conhecido. Sim, o Fahrenheit 451, que exatamente, que nós já fizemos também aqui no programa. Pelo fato de nós já termos tematizado aqui o Fahrenheit, eu peguei esse texto do mesmo autor. Agora, essa noção da ordem e a questão do direito de assegurar a ordem, penso que perpassa também esse tipo de texto. E no que diz respeito a essas dragas de conhecimento, informação, na verdade, não é conhecimento, o ensino do direito, ele está perpassado por isso atualmente, né? Eu preparo com fórmulas mnemônicas o futuro jurista, não é assim? O jurista está sendo preparado por enunciados prêt-à-porter, prêt-à-penser e prêt-à-parler. Lamentavelmente é isso, né? E tem músicas, aí criam jingles para memorizar. Sim, então tem gente que se veste de mulher para explicar a Platão e Aristóteles. É o caos. É incrível. Henriette, onde é que está a distopia? Distopia não está mais na literatura, né? Não. Está na vida real. A distopia é agora. Eu acho, inclusive, que a literatura nem precisa mais tratar desse tema, porque basta, né, uma representação disso que nós estamos vivendo. Eu tinha pensado em Fahrenheit, né? Mas assim, há uma série de filmes também, né? Tem as narrativas fílmicas estão repletas, aí nós temos V de Vingança, por exemplo, né? Ou todo o cinema catástrofe, que é uma visão mais... se constrói a distopia a partir de uma visão de desolação em função do excesso que se faz do uso da natureza, né? Que é um outro... o tempo é da modernidade e, enfim... ou da pós-modernidade. Não há o Cronos aqui. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Henriette. Obrigado, Drayton. Não esqueça de participar. Faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro para discutir outras temáticas tão importantes que relacionam a inexorabilidade entre direito e literatura. Espero você para o nosso próximo encontro. Sugestões, comentários, por favor, mandem para o nosso endereço eletrônico. Também somos pós-modernos. Tchau.